Então, a gente está entrando, a gente está na página 10, né, da tradução do Lama do Sutra do Diamante, que é o que corresponde à Prajnaparamita, né, que é o sétimo item aqui do roteiro, né. E se a gente for seguir a estrutura do texto, não tem nenhuma novidade, né, porque basicamente o diálogo do Subhuti com o Buda, ele segue descortinando o aspecto da lucidez, né, da sabedoria. A diferença é que aqui ele vai descortinar isso dentro de uma noção que é muito sutil e ao mesmo tempo muito presente, né, na nossa relação com a prática, né, na nossa relação com o Dharma, com o caminho espiritual, com o caminho de transformação, que é o fato de que a gente imagina que exista algo como a realização. Portanto, esse algo que a gente chama de realização, ele é algo que é diferente do que a gente está vendo agora, né? Então a linguagem ela é um pouco complicada, porque se a gente diz que é igual, não dá, né? Não dá, porque a gente olha assim, a gente abre o jornal, a gente vê lá as notícias, né? A gente abre o WhatsApp, o Facebook, não dá para dizer que é a mesma coisa. Agora, se a gente diz que é diferente, a gente cria um problema, porque o diferente ele pode implicar o fato de que há um tipo de impureza na maneira como a gente olha para as coisas aqui. Tem um lugar, então, que é puro, tem um lugar que é espiritual. Então, a linguagem, ela sempre é um pouco rígida nesse sentido, né? É difícil falar desse tema sem ficar um pouco, sem, no mínimo, falar um pouco de uma forma um pouco teórica, porque se vocês olharem aqui, é como que o conjunto todo, ele fosse um conjunto filosófico. Só que ao mesmo tempo, o diferencial desse conjunto aqui do Sutra do Diamante é que ele tem uma prerrogativa que é eminentemente prática, né? Que é o fato de que o tema da vacuidade, ele é um tema que nos acompanha, a gente se dando conta ou não se dando conta, né? É isso que a gente se depara o tempo todo. Então, o ponto é assim, a gente quando olha esse tema da vacuidade, ele vai surgir para nós dentro do Sutra do Coração, né, primeiro. Que é como se fosse o carro-chefe, né? A gente vai ver o Lama Santo. O Lama Santo está sempre falando do Prajnaparamita, Sutra do Coração. Mas assim, se vocês forem ver o Dalai Lama, ele está o tempo todo lembrando da ausência de existência inerente das coisas, da originação dependente. Não tem um ensinamento do Dalai Lama que a gente não ache no YouTube, que a gente não veja um livro que ele não está trazendo esse tema, né? Agora, o Dzogchen Polo está vindo ao Brasil, no Rio ele vai dar um retiro sobre o Sutra do Coração, né? Então, ele é um tema que toca, assim, vocês vão ver os mestres Zen, é um tema que toca de modo muito direto. Então, ele é um tema central, assim, dentro do budismo, né? Um pouco independente da linhagem. Só que o Sutra do Coração, ele é o coração, ele é super curto. É difícil a gente entender aquilo de maneira tão sucinta, né? Então, o Sutra do Diamante, ele é um pouco mais explicado, assim, né? Porque ele é mais longo, né? A gente vai ver essa tradução aqui, ela tem umas 12, 13 páginas, né? O Sutra do Coração tem duas, praticamente, né? 2 páginas, um pouco mais do que isso. E aqui é como se houvesse uma sensação quase de uma novela, né? Então eles estão num lugar e aí vem o Subhuti, daí o Subhuti faz uma pergunta, daí o Buda começa a perguntar para o Subhuti, daí o Subhuti não entende. Então tem um enredo. Então esse enredo é interessante, porque ele cria um contexto em que aquilo começa a ser olhado de muitos lados, né? Então, basicamente, o Buda vai começar a desafiar o Subhuti a sensação de como que ele vê as coisas, né? Porque a gente não costuma parar para pensar na maneira como a gente vê as coisas, na maneira como a gente se relaciona com as coisas. A gente simplesmente se relaciona, mas a gente não necessariamente para pensar sobre isso, né? A gente para contemplar isso. Então o exercício aqui é esse, né? A gente parar para contemplar como que a gente se relaciona com as coisas. Não que a gente vai ter uma instrução de como fazer, mas a gente ter uma noção do que a gente está fazendo mesmo, né?
Ou seja, a gente não costuma perceber que quando a gente se relaciona com alguém, a gente não se relaciona com esse alguém, a gente se relaciona com uma coisa que a gente gostou, assim, a gente olhou e a gente gostou. A gente foi lá e perguntou se o outro alguma coisa. A gente achou aquilo interessante. Se a gente não está falando bem do outro, né? A gente está falando de uma reverberação. A gente está falando de um impacto, a gente está falando de uma intensidade de alguma coisa, mas não é assim, do outro. Então é como se a gente não conseguisse localizar bem nas coisas o que a gente está se relacionando. Então isso é o que a gente chama de avidia, a ignorância, né? O fato da gente não ter essa clareza. Então a gente imagina que a gente está se relacionando com o outro, mas não é bem com o outro. Né? É algo que a gente não para pensar direito. Né? Então isso a gente chama de vacuidade, porque a gente descobre que isso que a gente se relaciona muda o tempo todo. E quando isso que a gente se relaciona com o outro muda também. Então é vazio. Então vazio também é uma palavra difícil porque parece que é uma negação, mas não é. Então, o vazio significa que aquilo não restringe, né? Vazio significa que aquilo não é eterno. Então, aqui vazio significa uma possibilidade, né? Significa liberdade. Só que ao mesmo tempo, esse sutra ele vai vir dentro de um contexto interessante que é o contexto do Bodhisattva, né? Então, se vocês olharem, né, esse tema da vacuidade, né, do sutra do coração, ele às vezes ele é utilizado, é quase um antídoto, né? Então, assim, quando alguma coisa está doendo, a gente começa a se perguntar como é que eu vejo a vacuidade disso. É quase aquele lema de Brasília, né? Então, para os inimigos a lei, para os amigos alguma outra coisa. Né? Então, para nós é assim, para os inimigos a vacuidade, né? Para os que a gente gosta, aí a gente tudo bem, é vazio, mas não agora, né? Depois. Então a gente tem no início uma visão um pouco seletiva, assim, né? Da prática da vacuidade, né? Da contemplação disso. Porque a gente descobre que a gente só vai ser desafiado às vezes a olhar aquilo com profundidade, né? Como sendo vazio ou como aquilo sendo inseparável da nossa mente à medida que aquilo começa a doer. Então é como se houvessem regiões nossas, né? Que enquanto elas não doerem, a gente talvez não vá se prestar a contemplar aquilo com mais cuidado, porque aquilo está funcionando. Por que eu vou agora dissolver aquilo, né? Não, tá útil, então vamos seguir. Então é como se fosse uma visão inicial, né, do tema. A gente vai precisar ultrapassar essa visão também. Então aqui a vacuidade ela já é apresentada num aspecto da ação, que é muito curioso, porque ela vem dentro do aspecto da ação dos Budas, né? Então os Budas e os Bodhisattvas eles se manifestam através das 6 perfeições, das 6 que são generosidade, moralidade, né? Paciência, assim por diante. Ou seja, se a gente fosse usar uma linguagem assim mais do mundo, né, seria assim, como é que a gente pode ajudar sem se apegar? Como é que a gente pode ajudar os seres sem se apegar, né? O Sutra do Diamante. Como é que a gente pratica generosidade sem apego? Como é que a gente pratica moralidade sem necessariamente disciplina estrita ou sem uma sensação de pureza e impureza? Como é que a gente pratica paciência ultrapassando uma sensação de tolerância, que nunca é muito interessante, né? Porque tolerância é mais ou menos assim, a gente olha para o outro e, e faz um quadrado, né? Um quadrado. Aí a gente diz para o outro, olha, é assim, o espaço que você tem para se mover é esse. A tolerância é o que que é? A tolerância é a gente dá uma empurradinha assim na cerca, né? Uns 5 metros para cá, uns 5 metros para lá, daí a gente diz, olha, agora o espaço que você tem para se mover aumentou um pouco, mas por favor respeite. Então é como se a tolerância ela não fosse uma liberação completa, né? A gente tem uma visão rígida ainda, né? Uma visão dual, separativa, e a gente então alarga aquele cercado. Mas não é assim, a gente liberou o outro daquilo, né? Ela é um cercado que de repente ficou um pouco mais amplo, né? É como se fosse uma invasão, assim, né? A gente vai fazendo uma grilagem, né? Nos espaços, assim, vai ampliando. Mas aquilo é sempre um pouco difícil, né?
E tem uma hora em que o outro decide pular a cerca, né? Ou ele decide não respeitar a cerca, arrebentar a cerca ou qualquer coisa, né? Que é a nossa tolerância vira uma intolerância, a gente não aguenta mais, o outro passou do limite. Então isso não é bem paciência. Então a gente vê que a gente até quer ajudar os outros, contanto que é 2 pontos. Aí começa o nosso problema. A gente descobre que a gente tem uma série de intransigências internas, né? Então essas intransigências internas, elas estão ligadas a uma dimensão um pouco colonizadora que a gente traz, né? Então é como se a gente se visse um pouco a unidade de medida do universo, né? Então se os outros vão ficando um pouco parecidos com a gente, eles estão melhorando. Se eles inventarem de serem diferentes, aí eles talvez não tenham chance mesmo, né? Então é sempre difícil essa coisa, né? Então aqui o Buda, ele usa um meio hábil muito interessante, porque ele vai falar das qualidades, da generosidade, moralidade e assim por diante, mas ele vai fazer isso dentro de um contexto lúcido. Então ele vai falar isso dentro do aspecto da vacuidade, né? E aqui ele vai falar da perfeição da sabedoria. Só que essa sabedoria não é uma sabedoria que vem assim com a idade necessariamente, né? Isso poderia ser um alívio para nós, né? Imaginar que a gente vai ficando mais velho, a gente vai envelhecer assim, lá no alto dos 90 com 100 anos, e aí a gente vai ter realmente entendido a profundidade do samsara, né? Ainda a gente vai descobrir que a gente ainda vai ter frustrações, a gente tem, de repente, começa a ter ansiedades, a gente tem medos, né? Porque a gente descobre que a fila toda andou e chegou, assim, a nossa vez praticamente, né? E a gente não sabe muito bem o que que nos aguarda. A gente também não tem uma clareza se a gente realmente aproveitou o tempo, né, da melhor forma. A gente fica com dúvidas, né? A gente tem medos. Então, nesse contexto aqui, a sabedoria ela está ligada à lucidez, ela está ligada a uma clareza com relação às coisas e não necessariamente algo que venha da idade, né? Ou também algo que é adquirido no sentido externo, né? Então, aqui o Buda ele vai iluminar esse tema que é muito caro para nós, né? Que é o tema da sabedoria, né? Então ele vai apertar o Subhuti aqui ele vai dar uma deslizada, mas ele vai se recuperar rápido. Então ele vai perguntar para o Subhuti: o que tu pensa, Subhuti? Teria o Tathagata atingido qualquer coisa que possa ser descrita como Anuttara Samyak Sambodhi, como iluminação, né? Alguma vez ele te deu esse ensinamento? Então isso aqui é como se fosse a pergunta base do budismo, né? Tipo assim, alguma vez o Buda atingiu a iluminação? É mais ou menos isso que ele está perguntando. Aí o Subhuti replicou: como eu entendo o ensinamento do Tathagata, né, do Senhor Tathagata, não há tal coisa como Anuttara Samyak Sambodhi, iluminação. Nem é possível para o Tathagata ensinar qualquer Dharma fixo. Então aqui ele explica, né? Por quê? Porque se a gente diz que a iluminação é algo, assim, assim, de um certo jeito, a gente implicitamente constrói tudo aquilo que não é iluminação. Então a gente cria uma cerca e a iluminação é só o que está ali dentro, o que está lá de fora da cerca não é. Então esse é o paradoxo do samsara, né? Então aqui o Buda está dizendo que a iluminação ela não é uma coisa fixa, alguma coisa que a gente consiga delimitar, ou que a liberdade não é algo que a gente consiga delimitar. E por quê? Porque as coisas ensinadas pelo Tathagata, elas são, na sua natureza essencial, inconcebíveis e inescrutáveis. Elas nem são existentes, nem não existentes. Elas nem são fenômenos, nem arquétipos ocultos, ou mena. O que significa isso? Isso significa que os Budas e Bodhisattvas, eles não são iluminados por qualquer verdade fixa, mas por um processo intuitivo que é espontâneo e natural. Todas as tradições que elas apontam uma verdade fixa, elas tendem para o fundamentalismo, porque elas começam a apontar todo mundo que não vê de acordo com eles. Aí isso é o fundamentalismo, né? É como se houvesse uma sensação de isolamento, né?
porque eles são os escolhidos e eles têm a verdade. Então eles se sentem separados dos outros, né? Eles se sentem totalmente desconectados, porque os outros eles estão perdidos, eles não estão vendo, mas nós estamos. Aí você cria uma cisão gigantesca entre nós e eles. Isso é a base do fundamentalismo, né? Totalitarismo. Todos esses ismos assim de que acabam culminando num aspecto até mesmo violento, né? Todos eles têm por base isso, né? Então eles têm uma verdade fixa que aquilo tem um nível de sentido, mas aquele sentido ele não é completo, ele não é atemporal, ele é um nível de sentido limitado, relativo. Mas aquilo então é expandido para todo o universo. Aí começam os problemas. Né? Então o Buda está dizendo que a iluminação não é isso. Aí a gente começa a ficar sem entender o que é iluminação. Mas aí o Buda ele vai começar a apertar isso a partir da desconstrução de como que a gente gostaria de olhar, né? Como que a gente costuma olhar. Então ele vai dizer assim: então, senhor Buda inquiriu do Subhuti, e o que que tu pensa, Subhuti? É possível reconhecer o Tathagata por suas 32 marcas físicas de excelência? Então tem muitas imagens, muitas descrições do Buda que ele tinha essas 32 marcas. Né? Então o Buda ele tinha uma protuberância assim, um cocuruto assim, no topo da cabeça. Ele tinha as orelhas assim, compridas, né? E os braços eram super compridos, né? Se dizia que em pé as mãos do Buda iam até os joelhos, assim. E nas palmas das mãos, nas palmas dos pés, ele tinha a roda do Dharma. Aí, somando tudo dá 32 marcas. Então, se diz que o Buda, né, o Tathagata, ele é o Buda porque ele tem essas 32 marcas. Então o Buda pergunta para o Subhuti, né, o que tu pensa, Subhuti? É possível reconhecer o Tathagata por suas 32 marcas físicas de excelência? Aí o Subhuti replicou, aqui que ele dá escorregada, quer ver? Sim, honrado dos mundos. O Tathagata pode ser reconhecido desta maneira. Aí o Buda diz assim, Subhuti, se é assim, então Chakravartin, o rei do mundo, ele poderia ser classificado entre os Tathagatas. Chakravartin é Maharaja. Chakravartin, rei do mundo, é o rei da roda da vida. Então, é muito simbólico isso, né? Porque é como se o próprio Maharaja pudesse copiar isso, né? Mas o que significa Maharaja copiar isso? Né? Significa que o materialismo espiritual pode copiar, né? Então a pessoa começa a imaginar que se ela tiver um galo na cabeça, né? Bota uns brincos de índio, assim, né? E tatua as rodas do Dharma na mão e assim por diante, né? Fica mais perto do Buda, né? E não é. Aí então Subhuti, compreendendo seu erro, ele disse: honrado dos mundos. Agora eu compreendo que o Tathagata não pode ser reconhecido meramente por suas 32 marcas físicas de excelência. Porque não é assim, porque nasceu com a orelha mais comprida, um cucuruto na cabeça e assim por diante é o Buda, né? Uma coisa assim, uma mutação genética no caso. Né? Aí o Buda disse assim: viesse alguém a olhar a imagem ou a figura de um Tathagata, afirmar conhecer o Tathagata e oferecer cultos e preces a ele, tu deveria considerar tal pessoa um herege que não conhece o verdadeiro Tathagata. Isso aqui o Lama lhe lembra sempre, né? Porque, ou seja, a gente olha para o Buda ele não é imagem antropomórfica, né? Ele não é um ser humano, né? O Buda é a natureza livre da mente, né? Esse é o Buda. Buda significa desperto, o Buda não é alguém. Mas esse é o problema, porque a gente só consegue acessar essa lucidez se alguém vier nos dizer. Se ninguém não vier ninguém, nós não vamos ficar sabendo. Então esse é o paradoxo. É porque tem alguém que a gente confunde o alguém com a liberação. Só que o alguém e a liberação tem uma distância bem grande. E a gente vê isso todo o tempo, né? Porque a gente fica imaginando assim, como será que é um ser iluminado, né? Então, o que é um ser iluminado? A gente pega uma forma antropomórfica e bota uma luz dentro, é um ser iluminado. Aí a gente começa a imaginar, né? Como será que ele deve ser, né? Aí varia muito, né? Tem gente que imagina, não, você deve ter se vestir de branco, né? A pessoa tem que ser meio zen,
Não, essa pessoa, ela jamais faria tal coisa, né? Então começa o materialismo espiritual, ou seja, a gente começa a montar um manequim, né? A gente começa a imaginar, mas será que roupa que usa, né? Nós estamos montando um bonecão. Só que isso não é a lucidez, né? Isso não é a liberação. Então, tem mestres que o esporte deles é destruir isso, né? Se vocês entrarem no Instagram do Zonzer, vocês vão ver que o esporte dele é destruir essa imagem, né? De que a lucidez e a liberação, elas dizem respeito a um tipo de comportamento específico, né? Então, que você... Bom, o próprio livro dele agora, né? Que é o Guru Bebe Cachaça, né? Não, o Guru não cachaça, né? Uma coisa impura dessas, né? E assim por diante. Então, o desafio dele é dissociar o aspecto da lucidez de um aspecto puro, né, ou de um aspecto particular do samsara, que é uma coisa muito da cultura ocidental, né? Porque como muitas das pessoas que vêm por dentro da conexão do caminho espiritual, elas vêm numa abordagem que, se a gente for usar um termo da sociologia, a gente diria assim, um pouco contra a cultura. É como se viesse sempre associado o estereótipo a pessoa que é um pouco vegetariana, a pessoa que faz yoga, a pessoa é, que compra incenso, né? E a pessoa que ouve, sei lá, Bob Dylan, ou a pessoa não vai fazer tal coisa. E começa a construir um ser, assim. Mas isso no Oriente não é necessariamente da mesma forma. É uma coisa muito particular da gente. Então a gente começa a misturar uma um aspecto do Sansara com o que seria a própria lucidez, né? Aí a gente se atrapalha todo. Então aqui o Buda ele tá dissociando o aspecto da forma antropomórfica, o aspecto do corpo, o que seja, com a lucidez, né? Não tem nada a ver com isso. Então aqui ele vai num extremo, porque ele imagina, se o Buda aparece e ele disser que conhece o Buda e oferecer cultos ao Buda, né? Porque a pessoa não está oferecendo culto ao Buda, natureza de Buda, ela está oferecendo ao corpo, né? Ela está oferecendo braços e pernas, assim por diante, né? Ou uma estátua de madeira, que até um tempo atrás era só uma árvore, né? Então está oferecendo cultos a isso. Deveria considerar tal pessoa um herege, que não conhece o verdadeiro Tathagata, não conhece a natureza da mente, a natureza livre da mente. Aí o Subhuti entendeu isso. Aí o Buda pergunta de novo para ter certeza, né? Ele diz assim: o que tu pensa, Subhuti? É possível mesmo ver o Tathagata no fenômeno da sua aparência física? Não, honrado dos monges. A gente tinha que guardar isso aqui, né? Porque a gente não tem bem ideia, né? Mas a gente tem um, um quadro interno em que a gente fica julgando os comportamentos das pessoas se são mais ou menos iluminados. Daí a gente fica imaginando, bom, a pessoa fez tal coisa, ela deve ser mais iluminada. A pessoa fez tal coisa, ixi, essa aí tá longe da iluminação. Então a gente tem um conjunto de expectativas com relação ao movimento que os outros fazem. A gente se olha assim, né, uns aos outros, aí cada um, a gente tem um conjunto de expectativas com relação ao movimento do outro. A gente vai enquadrando o movimento uns dos outros. Então, esse enquadramento ele é totalmente coemergente com a nossa própria mente, né? Não é liberação. Então aqui o Buda está dissociando qualquer comportamento, qualquer coisa da liberação, ou qualquer aparência física que seja, né? Aí o Subhuti diz assim, né? É impossível mesmo ver o Tathagata no fenômeno da sua aparência física. Por quê? Porque o fenômeno da sua aparência física não é o mesmo que o Tathagata essencial. Tu está certo, Subhuti. O fenômeno da aparição física é inteiramente delusivo. E antes que o discípulo entenda isso, ele não pode compreender o verdadeiro Tathagata. Então é mais ou menos assim, se a pessoa não tiver o nível de realização de que qualquer aparição física é delusiva, ela não tem como reconhecer a natureza da mente. Não é assim, o mundo tá lá rígido, sólido, mas eu aqui tô quase iluminado. Porque a iluminação é a iluminação do mundo, não é a iluminação assim de alguém, né? Alguém separado do mundo. A iluminação é a iluminação do mundo, não tem como separar a pessoa do mundo.
Então não tem como a pessoa avançar sozinha, né? A pessoa só avança se o mundo inteiro avança. Porque o mundo é inseparável da mente dela, né? Não tem como separar isso. Aí ele segue aqui, né? Então tem o 13C. O que pensa Subhuti? Poderia alguém compreender a personalidade do Tathagata pelas suas 32 marcas físicas de excelência? Então, personalidade já é uma coisa mais complexa ainda, né? Não, abençoado. Nós não podemos ver a maravilhosa personalidade por suas 32 marcas de excelência. Por quê? Porque o que o Tathagata havia expressado como 32 marcas físicas de excelência não traz nenhuma asserção definitiva ou arbitrária com respeito às qualidades de um Buda. As palavras são usadas apenas como figuras de expressão. Por que isso? 32 marcas físicas de excelência é o quê? Tem uma orelha comprida, tem um cucuruto, tem roda do Dharma. Mas não é assim, compaixão, não é lucidez, iluminação. Não, é o corte do cabelo, né? É a orelha, é alguma coisa assim física, né? Que é um pouco como a gente olha, assim, a roupa que o outro está usando, né? O jeito que se sentou. Mas não é assim, as qualidades da natureza da mente do outro, né? A gente está olhando uma coisa particular. Aí isso é arbitrário, totalmente arbitrário. Então as palavras, elas são usadas apenas como figura de expressão. O senhor Buda disse, Subhuti, se algum discípulo dissesse que o Tathagata está agora indo ou vindo, então a gente está aqui parado, né? O Tathagata está vindo. Aí daqui a pouco o Tathagata começa a ir. Ou está agora sentado ou deitado. Ele não teria entendido o princípio que eu estava ensinando. Por quê? Porque ainda que a palavra Tathagata signifique aquele que então veio, isso é a tradução de Tathagata, né? E aquele que então se foi, o verdadeiro Tathagata nunca vem de lugar, nunca vem de nenhum lugar e nunca vai para algum lugar. O nome Tathagata é meramente uma palavra. Então o Sr. Tathagata novamente inquiriu o Subhuti dizendo: pode o Tathagata ser reconhecido inteiramente através de alguma manifestação da forma? Não, honrado dos mundos. O Tathagata não pode ser reconhecido inteiramente por alguma manifestação da forma. E por quê? Porque o fenômeno da forma é inadequado para manifestar a condição de Buda. Pode servir apenas como uma mera expressão, uma alusão ao que é inconcebível. Ou seja, não tem como encaixotar a iluminação numa forma, né? Uma forma específica, né? A forma ela é uma expressão da iluminação, mas a gente não pode reduzir a uma forma específica, né? Então, o próprio budismo nesse sentido, ele é um veículo para iluminação, mas o budismo não é iluminação, o budismo é remédio, né? Então, como todo bom remédio, a gente abandona, né? Mais adiante ele vai dizer isso, né? Então, o budismo ele não é a iluminação, o budismo é um remédio. Então, não tem como, mesmo a iluminação, ela não pode ser restrita ao budismo, né? O budismo é um conjunto de dicas para a gente poder reconhecer isso, né? O que pensa Subhuti? Poderia o Tathagata ser inteiramente reconhecido por alguma ou por todas as suas transformações transcendentais? Não, honrado dos mundos. O Tathagata não poderia ser inteiramente reconhecido por alguma ou por todas as suas transformações transcendentais. E por quê? Porque o que o Tathagata acabou de se referir como transformações transcendentais é meramente uma figura de expressão. Mesmo os mais elevados Bodhisattva Mahasattvas são incapazes de compreender inteiramente, mesmo por intuição, aquilo que é inexplicável na sua essência.
Eles não conseguem compreender, porque aqui compreender significa você encontrar um conceito. Um conceito significa que você vai delimitar. Então, você não consegue encontrar um conceito, você não consegue delimitar, você não consegue encontrar uma expressão particular, né, para isso. Então, ou seja, todas as expressões particulares, todas as formas, todas as manifestações particulares, elas não servem aqui. Então, isso é a sabedoria. A sabedoria é a liberação da fixação às formas, é a liberação da fixação aos aspectos das aparências, né? Isso é a sabedoria. E não algo que, então, a gente guardou em algum lugar, daí a gente tenta não perder, né? Isso é a essência dos niyams da meditação, né? Que é o processo onde tem alguém que adquire alguma coisa. Então tem alguém sentado, aí tem uma experiência, aí tem alguém que está tendo a experiência, tem alguém olhando para a experiência. Aí tem alguém dizendo, é isso. Aí tem alguém que guarda aquilo. Alguém que guarda, pelo próprio processo de dukkha, tem alguém com medo de perder aquilo. Aí o samsara se refaz por dentro da prática, né? Então aqui o Buda está dizendo, não é isso. Não é isso. Então o Sr. Buda continuou. Subhuti. Também não pensa o oposto. Isso é importante. Ou seja, que quando o Tathagata atingiu Anuttara Samyak Sambodhi, isso não se deu pela posse das 32 marcas físicas de excelência. Não pensa isso. Como se fosse, então, uma rejeição, né? Dizer, bom, então não é isso. O problema da rejeição é que a pessoa, não é que ela rejeita fora, ela rejeita na mente. A rejeição significa algo que a gente não está reconhecendo a vacuidade. Então, se a gente reconhecesse a vacuidade, não tinha por que rejeitar, né? Se a gente rejeita, porque a gente não vê aquilo como vazio. A gente não vê aquilo como separável da nossa mente, a gente vê aquilo como externo. Então não é uma rejeição. Não pensa isso. Caso tu penses que quando iniciando a prática da busca de Anuttara Samyak Sambodhi, tu deveria te fixar em que todos os fenômenos devem ser cortados fora, rejeitados, não pensa isso. Então aqui é uma dica que ele está dando para nós, né? De praticar, né? Ou seja, a liberação não vem porque a gente corta fora, porque a gente rejeita. Não pensa isso. Por quê? Porque quando um discípulo pratica a busca para atingir a Anuttara Samyak Sambodhi, ele nem deveria se fixar nessas concepções arbitrárias de fenômenos e nem se fixar na sua rejeição. Nem 8 nem 80, nem seu caminho do meio. Então a pessoa nem imagina que é por causa das 32 marcas, né, ou por causa de alguma coisa física, mas a pessoa também nem imagina que é então uma rejeição completa a qualquer coisa. Né? Então não é o caminho dos extremos. O Sr. Buda então alertou Subhuti dizendo, Subhuti, não pensa que o Tathagata chegue mesmo a considerar na sua própria mente. Eu devo enunciar um sistema de ensinamento para elucidar o Dharma. Tu nunca deverias alimentar tal pensamento indigno. Isso aqui é muito interessante, né? Porque isso aqui é a base do budismo, né? Aí começa a surgir uma religião chamada budismo. Então, o Buda atingiu a iluminação, aí ele pensa, agora eu vou criar um sistema filosófico, religioso, que eu vou, então, apresentar para as pessoas. Isso seria um pensamento indigno. Por quê? Porque se algum discípulo desse guarida a semelhante pensamento, ele não apenas estaria confundindo o ensinamento do Tathagata, mas ele estaria igualmente rebaixando a si mesmo. Ops. E além disso, o que acabou de ser referido como um sistema de ensinamentos não tem significado, uma vez que a verdade não pode ser cortada em pedaços e arranjada em um sistema. As palavras, elas podem apenas ser usadas como figuras de expressão. Então, isso aqui é muito interessante, né? Porque a lucidez, ela não é um conjunto de palavras. A lucidez é a habilidade de olhar para as coisas como sendo completamente sem base, e ao mesmo tempo elas são luminosas. É só isso.
Agora, para precisar explicar isso, a gente começa a usar as palavras, mas as coisas não estão dentro das palavras. É como a gente confundir uma receita com a coisa em si, né? Tem uma distância entre a receita e a coisa em si. É a nossa situação, né? Então a gente vai... É quase receita de doce, assim, é de sobremesa. A gente vai lá e pede para alguém, como é que faz tal doce? A pessoa vai e nos compra. Mas tem uma distância bem grande entre a gente estar olhando para a receita e a gente provar o doce. Então é isso. As palavras, elas não vão substituir a experiência, né? As palavras, elas são uma ajuda para a experiência, mas não significa, elas não são a experiência. Então aqui é a mesma coisa. As palavras que são utilizadas dentro do budismo, elas não são a lucidez, elas são figuras de expressão, elas são algo para nos ajudarem a perceber isso, né? Elas são setas, mas elas não são a coisa em si. Não está ali dentro. Agora, se a gente não usa palavras, como é que a gente vai chegar na coisa em si, né? Então, de novo, se a gente não tem essa visão, a gente escorrega para o fundamentalismo, porque a gente se agarra à palavra. Aí a gente esquece da coisa, da liberação, né? Isso é fundamentalismo. É como aquela história do dedo que aponta para a lua, a gente esquece da lua e guarda o dedo. A gente corta o dedo do mestre. O mestre aponta o dedo, a gente vai lá e corta o dedo. A gente guarda o dedo e diz, tá aqui, ó, sua liberação. Não, é o seu dedo. É a mesma coisa. Aí, a seguir, o venerável Subhuti, devido à sua inteligência iluminada e transcendental, dirigiu-se ao Senhor Buda dizendo, abençoado Senhor, em épocas vindouras, quando algum ser sensorial tiver a oportunidade de ouvir essa escritura, irá ele despertar no interior da sua mente os elementos essenciais da fé? Épocas vindouras seríamos nós, né? Bastante tempo já, né? E a pergunta do Subhuti é assim, e aí, essa galera vai ter despertar a fé? Aí o Senhor Buda disse, Subhuti, por que tu ainda mantém na tua mente tais concepções arbitrárias? Não existem tais coisas como seres sensoriais, nem existem seres não sensoriais. Por que, Subhuti? Porque o que tu tens em mente como seres sensoriais é irreal e não existente. Isso aqui, assim, seres sensoriais seria o quê? Seríamos nós olhando para alguém e a gente dizendo diante da presença do corpo físico da pessoa, a gente diz, esse é o fulano. A gente confunde o fulano com braço, com perna, com cílio, com dente, com unha, com outras coisas. Então a gente não se relaciona com braço, com dente, com perna, com unha, a gente se relaciona com um fulano. Esse fulano, ele não existe, no sentido em si mesmo, né? Porque daqui a pouco o fulano vai ser pronto alguma coisa, a gente diz, eu não sei quem é você, você foi capaz de fazer isso, você suma daqui, eu não quero nem saber. Então a gente descobre que é sempre mais ou menos essa parte, né? Então o Buda ele está dizendo, não é nem que existe, mas também se tu disser que não existe, fica sem conversa, né? Então nem inexistem, né? Então aqui o Tathagata, quando o Tathagata usou tais palavras nos seus ensinamentos, ele as usou apenas como figura de expressão. Tua questão é, portanto, irrelevante. É que ele viu na mente do Subhuti aqui, né? Que o Subhuti ainda estava fixado numa noção de que os seres existem. Era muito fácil, né? Vocês imaginam, a gente está na página 12 do Sutra. Até agora o Subhuti ainda escorrega, né? Então a gente está liberado assim para escorregar também. Né? Aí o Subhuti novamente inquiriu o Buda, né? Abençoado Senhor. Quando tu atingiste a Nuttara Samyak Sambodhi, sentiste no interior da tua mente que nada havia sido adquirido? O Subhuti já tinha desistido dessa altura, né? Aí o Buda replicou, é precisamente isso, Subhuti. Quando eu atingi a Nuttara Samyak Sambodhi, eu não senti qualquer concepção arbitrária de Dharma discriminada no interior da minha mente, nem mesmo a mais sutil. Mesmo as palavras Anuttara Samyak Sambodhi são meramente palavras. Ainda assim, Subhuti, o que eu atingi Anuttara Samyak Sambodhi é o mesmo que todos os outros Budas atingiram, e é algo que é indiferenciado.
nem para ser olhado como um estado elevado, nem para ser olhado como um estado inferior. É inteiramente independente de quaisquer concepções definitivas e arbitrárias, de uma identidade individual, outras identidades, seres vivos e ou uma alma universal. Isso é interessante, né? Porque se a gente olha como estado elevado, aí tem os estados impuros. Se a gente diz que algo que não é elevado, portanto é inferior, tem alguma coisa que é elevado. Aí esse critério, ele nunca ajuda, né? Então, o Buda disse, são apenas palavras, a gente não consegue dizer algo assim. Então, isso é Prajna Paramita, dentro do Sutra do Diamante, né? Então, é isso. Se a gente conversar um pouquinho, né? Na semana que vem a gente conclui já, né? Essa parte da conclusão aqui, que é bem bonita também. Mas a gente tem um tempo aqui. Isso aqui dá um nó na cabeça, né? Se vocês olharem, é muito interessante. A nossa percepção do que é um ser iluminado, ela muda de acordo com o andar da nossa própria prática, né? Então, pode ser que durante um bom tempo a gente nem tenha esse referencial, né? Que em geral a gente não tem muito na nossa cultura, né? Talvez Jesus Cristo, né, alguma figura dessas ocupe esse lugar, né? Mas em geral a gente não para muito para pensar nisso, né? E aí quando a pessoa começa a ler algo assim, bloco 1, né, ela começa a ler, ela pode ser que comece então a confabular, né? Como que é? É muito interessante observar a vacuidade dessa construção, porque à medida que a própria pessoa vai amadurecendo a visão, ela descobre que os critérios que ela utiliza vão mudando. Ela ainda segue utilizando critérios de classificação de um ser iluminado, né? Porque ela imagina que se ela está mais perto disso, a prática dela está andando, né? Então, é como se a gente estivesse fazendo a prática a partir da identidade, né, do praticante, e não da liberação propriamente. Então, é como se aqui, Prajna Paramita, ele estivesse dialogando muito diretamente com o materialismo espiritual, né? Então, esse é um tema bem interessante, porque a visão do próprio Buda, desse termo, que é um termo super recente, né, foi cunhado pelo Trungpa, mas que é um tema que nos toca muito, né, do materialismo espiritual, né? Porque tem uma identidade que está fazendo a prática para atingir a iluminação e não a lucidez diante da realidade, né? Onde a própria identidade se dissolve ali dentro. Então tem uma diferençazinha, né? Então aqui o Buda está apresentando a lucidez a partir da dissolução ou a partir da iluminação da nossa confusão com relação à realização, que enfim a gente confunde com, mistura com a própria sabedoria, né? Porque a noção de sabedoria que a gente tem é uma sabedoria dual, é uma sabedoria de alguém que tem uma sabedoria de algo, né? Então aqui ele vai dissolver isso. Isso é muito interessante, é o método que ele usa, né?
Mas então eu acho que é isso. Ficamos por aqui então. Aí semana que vem a gente conclui.